Glória a Deus. Pode assentar. Queridos, abre a sua Bíblia, por gentileza, ou ligue a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 17. É legal quando o Senhor faz essas coisas, né? O último hino que eles cantaram foi o hino da minha mensagem. Legal isso, né? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 17. Diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Amém? Pai, nós clamamos ao Senhor que nessa tarde o Senhor venha nos conduzir, o Senhor venha ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para este dia, a porção deste dia que venha sobre nós. Que o Senhor possa, de uma forma personalizada, de uma forma individual, ministrar a cada coração aqui dos meus irmãos. Eu me coloco diante do Senhor pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, o profeta Elias, ele chega diante de Acabe e dá uma sentença sobre Israel, uma sentença sobre Acabe. Lembrando que nesse momento, o Israel já estava dividido. Então você tinha Israel e Judá, já estava dividido após a morte do rei Salomão. Elias vem e dá uma sentença sobre Israel, dizendo que não choveria sobre aquela terra. Não choveria sobre aquela terra devido ao grande nível de pecado moral e espiritual que chegou a Israel. Israel acessou um nível de depravação moral e espiritual que o Senhor, através de Elias, dá uma sentença dizendo que durante um determinado tempo não iria chover sobre aquela terra. Certo? Lembrando que a chuva é algo extremamente importante numa região, né, num povo que vivia da agricultura. Se não tinha chuva, não tinha agricultura, não tinha água para os animais morriam, enfim, fome, miséria, era o que estava prestes a acontecer pelos próximos 3 anos e meio. Essa era a palavra que Elias ali declarou sobre Acabe e sobre Israel. Está chegando um tempo de miséria sobre essa nação, sobre essa terra. Por quê? Por causa do pecado que Israel está cometendo, por causa do nível de pecado, de atrocidade que Israel está cometendo. Acabe então começa uma busca implacável por Elias, para matar Elias, porque ele diz que a culpa de toda aquela miséria que estava acontecendo sobre Israel era de Elias. Então ele começa uma busca para matar Elias. Diz a história que ele manda mensageiros por todos os lugares, a fim de buscar Elias, assim, de matar Elias. E fazia as pessoas jurarem, até mesmo pela sua vida, que não haviam contato com Elias, que não tinham visto Elias. De modo que se a pessoa mentisse, ela ia morrer, certo? Então ele começa uma busca implacável para matar Elias. Acabe e a sua esposa, Jezabel, começam uma busca para matar, tirar a vida de Elias, porque dizia ele que Elias era o culpado pela miséria que estava acontecendo em Israel, pela fome, pela desgraça que estava acontecendo. Por Elias ter lançado a sentença, a culpa era de Elias, então ele queria matar Elias. Deus então tira Elias de cena e Elias vai para o ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, Deus fala: olha, você vai tomar da água do ribeiro e eu já preparei um corvo para te trazer pão e carne e você vai passar aqui um tempo. Deus então tira Elias do cenário, da visão de Acabe e leva Elias para este lugar, para o ribeiro de Querite. Ali Elias é alimentado pelos corvos que o traziam pão e água e bebia a água do ribeiro. Sempre em momentos de crise, Deus tem um socorro para os teus filhos. Deus tem um ribeiro de Querite sempre para nós. Amém?
Creia nisso, Deus sempre tem um ribeiro de Querite preparado para você. Ah, mas Acabe está querendo me matar. Deus tem um ribeiro de Querite preparado, um socorro preparado para você. O Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Então Deus sempre tem um socorro, um escape, algo para te tirar de cena, para que o inimigo não possa te ver, certo? Acabe e Jezabel estão à caça de Elias, mas o Senhor o tira da região e o envia para o ribeiro de Querite, como um escape, um socorro naquele momento. Passado-se o tempo, o ribeiro secou. Como não tinha chuva, o ribeiro secou. O ribeiro secou e Deus dá uma ordem para Elias. Olha aí o versículo 8, do mesmo capítulo 17. Então a palavra do Senhor lhe disse, nestes termos, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. O ribeiro secou. Deus fala para Elias, Elias, levanta-te, se apronta e vai para Sarepta, que está em Sidom, que faz parte do território de Sidom. Irmãos, tem algumas coisas que Deus nos fala que a gente fica assim, mas o senhor tem certeza que é isso mesmo? Por quê? Irmãos, essa região, Sarepta e Sidom, era a região de Jezabel. Era a casa dela. O rei de Sidom, Etibaal, era o pai de Jezabel. Quem estava buscando matar Elias? Acabe e Jezabel. O que Deus fala? Elias, você vai agora para onde? Para Sarepta, que é na região de Sidom. Deus tira Elias do ribeiro, porque o ribeiro secou, e leva Elias para a região de Jezabel. Sabe quando você vê o deputado falando, ele vai para Brasília, né, o deputado federal, mas a minha base é lá no Vale do Paraíba. Exatamente isso. Aonde Acabe foi buscar Jezabel para se casar, Sidom. Existia muito isso, Acabe fez um acordo comercial com Etibaal, pai dela, e a tomou como esposa, pelo acordo comercial que eles fizeram, para ter paz entre as nações. Deus envia Elias exatamente para o ninho da cobra, exatamente para a base dela. Imagina, mas Deus, o senhor tem certeza que é isso mesmo? Senhor, lá, se ela for um dia domingo almoçar na casa do pai, ela pode me ver numa praça passando e vai me matar. Deus pega Elias e leva ele diretamente para a casa dela, para o ninho da serpente, da cobra. Então, às vezes nós olhamos para alguns direcionamentos que Deus nos dá, mas Senhor, o senhor tem certeza que é isso mesmo? Porque parece meio insano, eu estou fugindo de Acabe e Jezabel, e eu vou exatamente para o povo dela, para a região dela, para o reduto dela, parece meio ilógico, parece que não tem muito sentido. Se eu estou fugindo deles, como é que eu vou para onde eles vão? Como é que eu vou para o círculo? O rei de lá é o pai dela, Etibaal é o pai dela, aquela é a região dela. Acabe foi lá buscar ela para se casar. Aquela é a região. E Deus pega Elias agora e fala, você vai para onde? Senhor, para onde? Sarepta, que está em Sidom. Irmãos, é certo que às vezes nós não compreendemos os caminhos que o Senhor nos leva. É certo que às vezes nós não conseguimos compreender, entender os caminhos que o Senhor está nos conduzindo, os caminhos que o Senhor está nos levando. Parece algo insano, parece algo que não tem cabimento. Mas mesmo que você não consiga compreender por que o Senhor está te levando para este caminho, você precisa crer e confiar que o Senhor tem o melhor. O Salmo 18, versículo 30 diz assim, quanto a Deus, os seus caminhos são perfeitos. Mesmo que nós não conseguimos compreender, mesmo que com os nossos olhos nós não conseguimos ver, porque a nossa visão é limitada, nós conseguimos ver parcialmente, mas o Senhor consegue ver num todo. Senhor, o senhor tem certeza que é para aqui, para eu ir? Que é esse o caminho? Nós precisamos crer e confiar na direção do Senhor. Você precisa empenhar a tua fé na direção que o Senhor está te conduzindo. Mesmo que você não consiga compreender, mesmo que com os teus olhos você não consegue ver, Senhor, o senhor tem certeza que é Sarepta mesmo? O senhor não errou o nome da cidade? O senhor tem certeza que é a região de Sidom? É isso mesmo?
Elias, é isso mesmo. Então eu vou porque eu estou obedecendo a sua palavra. Eu não estou entendendo. Eu não consigo entender, eu não consigo ver, eu não consigo compreender o que o Senhor vai fazer, como vai ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou seguir naquilo que o Senhor está me direcionando a fazer. Lutero, um dos reformadores, disse uma seguinte frase: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Às vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. É certo que às vezes nós não conseguimos entender os seus caminhos, mas eu preciso conhecer quem está me guiando. Se eu conheço quem está me guiando, uma coisa eu tenho certeza: Ele está me guiando para o seu propósito eterno. Mesmo que eu não consiga enxergar, mesmo que eu não consiga ver, eu preciso crer. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Nós não conseguimos ver o tempo todo um bebê sendo formado no ventre de uma mulher. Só quando você vai lá, faz ultrassom, não é? O caminho do vento nós não conhecemos. Assim também não conhecemos as obras de Deus, porque a nossa visão é limitada. Deus nunca vai nos descortinar tudo. Olha, assim, não. Ele vai nos dando fragmentos. Para quê? Para nós exercitarmos a nossa fé. Para nós exercitarmos a nossa fé, a nossa crença. Eu não preciso ver tudo para eu crer. Eu preciso crer que aquele que está me guiando, aquele que está me conduzindo, Ele é fiel. Então eu preciso manifestar a minha fé. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não esteja vendo, eu não estou vendo o tempo todo, só através de um exame, um bebê sendo formado. Eu não estou vendo, mas o bebê está sendo formado. Às vezes você não pode não estar vendo, mas algo Deus está fazendo ao teu favor. Mesmo que você não consiga ver, mas algo está acontecendo. Você não consegue ver o caminho do vento, mas o vento está passando. Mesmo sem você ver, o vento está passando. Mesmo sem você ver, os ossos de um bebê estão sendo formados na barriga de uma mulher. Mesmo sem você ver. Mas algo está acontecendo. Não é porque você não está vendo que nada está acontecendo. Mesmo que você não consiga enxergar, creia que algo Deus está movendo, que algo Deus está fazendo. Mesmo que com nossos olhos naturais nós não conseguimos enxergar, mas você precisa crer que algo Deus está fazendo. Empenha a tua fé, creia que o Senhor, Ele está fazendo algo. Essa região de Sarepta e Sidom, onde o Senhor conduziu Elias para estar, é a região da Fenícia. A Fenícia, imagine, a Fenícia era um estado, certo? E você tinha duas grandes cidades nesse estado, nessa Fenícia. Você tinha Sidom, deste lado, e você tinha Tiro, desse outro lado. E no meio ficava Sarepta. De modo que você, de Tiro para Sidom, você passava por Sarepta. De Sidom para Tiro, você passava por Sarepta. Então essa região era uma região muito rica, muito próspera, na questão, eles inventaram, criaram e exploraram demais o comércio marítimo. Por quê? A região da Fenícia, ela ficava na costa do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Você tinha o mar Mediterrâneo, aqui você tinha, imagina, a região da Fenícia, e aqui você tinha montanha, você tinha árvores e tal. O que eles perceberam? De um lado de cá eu só tenho água, do lado de cá eu só tenho montanha e madeira, tinha grandes florestas também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa madeira, eu vou fazer barco e eu vou explorar esse mar. Então, eles ainda hoje são considerados grandes desbravadores dos mares, das campanhas marítimas. Eles são considerados ainda hoje grandes desbravadores nessa questão. O fluxo de comércio naquela região era muito grande, devido a essa empreitada que eles se propuseram a fazer. Então, essa região que Deus enviou Elias, ela tinha muito esse apelo comercial, esse apelo marítimo. Então, eles iam para a Ásia, para o Egito, para a África, e fazer importação de produtos, exportação, comprava de um povo, vendia para outro. Também as madeiras que eles tinham, vendia. Vocês vão ter uma ideia? As madeiras utilizadas para a construção do templo de Salomão vieram dessa região. As madeiras utilizadas para a construção da casa de Davi vieram dessa região. Então,
a Fenícia tinha esse apelo, o mercado marítimo para eles era muito forte, era algo muito forte. E nessa região em específico, Tiro, Sidom e Sarepta, era ainda mais forte. Por quê? Em Tiro existia um porto, o porto de Tiro, que fazia a conexão de todo esse produto que ia, que vinha, era através desse porto que existia em Tiro. Eles importavam, exportavam, vinha através deste porto. Não apenas produtos, mas o porto ele fazia a conexão entre o que vinha e o que chegava. Então ali era um ponto de conexão. Não apenas produtos, mas o alfabeto que nós temos hoje, A, B, C, D, enfim, existe a origem é fenícia. Por eles ter essa grande facilidade de comércio com vários povos, eles criaram um alfabeto, certo? Com 22 caracteres, e a partir disso foi se elaborando, foi se implementando outras coisas. Tamanho nível de conexão que existia naquela região. Tamanho nível de conexão entre os outros povos que tinha naquela região, através do quê? Através do porto que existia em Tiro. Então Deus, ele pega Elias e envia para essa região. Sempre, geralmente, quando Deus, ele vai nos manifestar um milagre de provisão, Elias precisava de um milagre de provisão. Deus, ele se usa de pessoas, ele nos conecta a pessoas, para a partir daí vir um milagre de provisão. Você vai ver vários relatos na Bíblia acerca de conexões, que Deus enviou um para lá, tal, acerca de conexões. Elias precisa de um milagre de provisão. Deus pega Elias e leva para uma região de conexão. Elias, você precisa de um milagre de provisão, não precisa sim. Então eu vou te levar para um lugar de conexão. Para um lugar onde a gente vai e volta, para um lugar onde a conexão é muito forte. Um lugar onde os relacionamentos comerciais, onde as conexões são muito fortes. Deus coloca Elias nesse miolo, e conecta Elias a uma viúva. Olha o que Deus fala no versículo 9. Ordenei ali uma viúva que te sustente, que providencie o teu sustento. Deus não apenas envia Elias para um lugar de conexão, mas ele já prepara uma pessoa ali para ser o canal de sustento de Elias. Era como se Deus falasse assim: Elias, vai para lá, para esse lugar de conexão, porque eu já falei com alguém lá a teu respeito. Vai para lá, para este lugar, porque eu já falei com alguém lá a teu respeito. Queridos, o Senhor está prestes a nos enviar milagres de provisão. Nós temos um tempo onde a provisão do Senhor está sobre nós. E Deus nos leva espiritualmente a um lugar de conexão, onde Ele vai nos conectar com uma pessoa, com outra, e a partir daí vai se manifestar a provisão do Senhor. Alguém que você vai conhecer, que vai lhe abrir uma porta, que vai vir um contrato através disso. Um milagre de conexão, conectando você ao teu futuro profético, conectando você a uma porta que Deus está por abrir, conectando você a algo que está por acontecer. Em momentos de crise, Deus nos pega e nos leva a lugares de conexão e nos conecta a pessoas que serão chaves para coisas maiores que estão por vir. Talvez a gente pergunte, mas Deus não tinha uma conexãozinha melhor, não, para o Senhor enviar para Elias, uma pobre viúva quase morrendo? Queridos, não despreze as pequenas conexões. Elas são chaves para as grandes vitórias. Após Elias nesse cenário, após Elias com a conexão, viúva, Elias, próximo cenário, é Elias tendo um embate com os 450 profetas de Baal e os destruindo. A pequena conexão preparou Elias para uma grande vitória. Não despreze as pequenas conexões, não despreze as coisas pequenas, mas creia que o Senhor está te preparando para algo grande. Creia que a pequena porta que está sendo aberta hoje, o Senhor está lhe preparando para grandes portas, para grandes vitórias que estão. O Senhor está nos conectando. Creia
que o Senhor vai, nessa semana, é profético sobre a tua vida, te conectar a alguém, te enviar alguém, um telefonema, um WhatsApp, algo que vai te conectar, e isso será um chave para as próximas estações. Isso será chave para você conquistar algo maior em Deus. Eu me lembro no ano de 2007, eu já estava namorando a minha esposa, acho que há um ano e meio, nessa questão de honrar a Deus um pouco, né? Ser fiel no pouco, que no muito Deus vai nos colocar. Nós estávamos namorando há um ano e meio, né? Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero casar. E eu era estagiário na prefeitura, aqui de São José. Fazia faculdade e era estagiário na prefeitura. Senhor, como estagiário não dá para casar, Senhor. Então, o senhor precisa me ajudar, né? Não dá para casar. Então. O meu horário de trabalho, como estagiário na prefeitura, era das 7 às 4. Era uns quebradinhos por causa de compensação, de feriados, essas coisas, mas era das 7 às 4. Irmãos, o pessoal lá até brincava na época, que o bichinho do funcionalismo público já tinha me picado. Todo dia eu chegava às 7h05, 7h10, 7h15, umas 2, 3 vezes na semana, chegava atrasado. 7h10, 7h15, era esse horário. E eu orando, Senhor, me ajuda, abre uma porta, eu quero casar, mas como estagiário não dá para casar, Senhor, ajuda. Tá? E comecei a orar. Um dia eu estava orando, o Senhor falou comigo assim, Felipe, qual que é o seu horário de trabalho? Lembra que eu disse uma vez aqui, sexta-feira passada, Deus nunca te faz uma pergunta que Ele não sabe a resposta. Ele quer te fazer pensar. Senhor, das 7 às 4. E que hora que você chega para trabalhar? Senhor, tem dia que é 7 horas, mas tem dia que... Então, ser fiel no pouco. Nem no pouco que eu te coloquei, você está me honrando. Você quer que eu te abra uma porta maior, é isso? Tá bom, Senhor, tá bom. Irmão, chegava 15 para 7, 20 para 7, rapazinho mudou. Quer casar, né? Opa, então vamos. Então vamos. Era uma benção. Eu criei tanto no negócio que Deus ia abrir uma porta com a minha atitude diferente, que eu falei, vou casar. Eu casei no dia 8 de dezembro, ainda como estagiário. No dia 2 de fevereiro, eu estava sendo contratado numa outra empresa com um salário 6 vezes maior com o que eu recebia como estagiário. O simples fato de honrar a Deus no pouco, o simples fato de honrar a Deus na pequena conexão, e Deus abre uma porta maior. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos viver isso, honrar a Deus no pouco. Versículo 10. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Irmãos, qual era o problema da região? O que não tinha? O que estava em escassez? Água. Não tinha água. Essa era a questão. Não tinha água, agricultura, porque não tinha água, não tinha agricultura, os animais estavam morrendo, enfim. O grande problema ali era água, porque não tinha água. Aí chega o profeta e fala assim, olha, me dá água. Ela diagnostica que é o profeta, ela olha porque ele vestia uma roupa especial de profeta, e ela é um profeta. Ele fala, me dá água. Sim, ela imediatamente foi buscar água. Eu acredito que a grande chave que essa mulher conquistou, todo o milagre de provisão dela está aqui, foi aqui, na água que ela foi buscar. Essa mulher acessou um princípio, que não falha, o princípio da generosidade. Talvez, claro, que ela não tinha muita água. Se não tinha, por que uma viúva pobre iria ter muita água, né? Então ela não tinha, se ela tinha pouca. Então, um pouco de água que ela tinha, ela falou, então peraí, você quer água? Eu vou repartir com você. Ela acessa um princípio de generosidade, que lhe abriria a porta para ela conquistar a provisão para os próximos 3 anos e conquistar ainda mais, através da generosidade. Irmãos, isso é um princípio que nós precisamos como igreja praticar. Isso é um princípio que nós precisamos como igreja viver, o princípio da generosidade. Glória a Deus. Eu não quero nem entrar no assunto de generosidade com ofertas, porque nós somos muito bem ensinados quanto a isso. Mas a generosidade não se aplica somente a ofertas. Somente a ofertas.
Eu preciso manifestar um evangelho de generosidade. Eu preciso manifestar um Jesus generoso. Eu preciso manifestar uma generosidade, porque a generosidade é a chave que me faz acessar lugares de prosperidade em Deus. Abre a sua Bíblia comigo, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, pensa num versículo que a gente gosta, é esse. Pensa num versículo que quando o negócio arrocha financeiramente, a gente ora esse versículo, a gente grita esse versículo, escreve na parede, Deus vai suprir, e a gente busca em Deus nesse versículo. Ele é uma verdade, ele é um princípio, ele é uma verdade. Mas para quem que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso aos irmãos em Filipenses, os irmãos de Filipe. Por quê? Vamos ler o contexto da história para a gente entender. Versículo 10. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. O que Paulo está dizendo? Eu me alegro porque vocês renovaram o seu cuidado comigo, ou seja, vocês mais uma vez estão tendo cuidado comigo. A igreja de Filipos enviava ofertas para Paulo. Olha o versículo 11. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar por necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz com todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privação. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar das minhas aflições. Como que eles participavam? Eles enviavam ofertas para o irmão Paulo. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no tocante a dar e receber, exceto vocês. Quando ele partiu, a única igreja que enviava oferta, que enviava sustento para Paulo, eram esses irmãos. Versículo 16: pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas quando tive necessidade. Ou seja, eles eram uma igreja que generosamente enviavam ofertas para Paulo. Versículo 17: não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Olha o que ele está dizendo. Queridos, não que eu estou buscando a oferta de vocês, mas o que eu estou buscando? Que vocês, ao ofertar na minha vida, vocês estão aumentando o crédito na vossa conta. Olha o princípio que ele está dizendo. Olha o princípio. Quando vocês estão sendo generosos para comigo, a maior bênção não sou eu que estou recebendo. A maior bênção é vocês, porque está sendo creditado crédito na vossa conta. Ou seja, Paulo está falando com os irmãos de Filipenses, o quê? Vocês estão sendo generosos para comigo, vocês estão enviando ofertas, me abençoando, e com isso está sendo creditado na conta de vocês bênçãos e prosperidade. Versículo 18: agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Aí ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Irmão, ele está dizendo isso só para a igreja de Filipenses? Não, isso é um princípio, ele está nos apresentando um princípio. Qual o princípio? O princípio da generosidade.
O princípio da generosidade, onde eu faço por amor, por generosidade, e é creditado na minha conta bênçãos e prosperidades. Nós precisamos acessar esse princípio. Nós precisamos viver isso como igreja, o princípio da generosidade. Essa mulher acessou isso, e isso foi a chave para ela conquistar tudo o que estava por vir. Glória a Deus, nós precisamos sim ser generosos no altar. Nós precisamos, como igreja, suprir as necessidades do altar. Nós precisamos, como igreja, ser generosos com os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Nós precisamos manifestar a nossa generosidade. Não apenas em palavras, mas em ações, em gestos. A generosidade é uma árvore frutífera que você, seus filhos e netos comem do fruto. A Bíblia conta no livro de Ruth a história de Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Vem a fome em Belém. Elimeleque pega a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e parte para a cidade de Moabe. Em Moabe morre Elimeleque e os seus 2 filhos, ficando apenas Noemi, sua esposa, e as suas 2 noras que eles casaram lá em Moabe. Noemi chega para as suas noras e diz: olha, vocês não têm obrigação alguma mais comigo. A lei não os obriga mais nada comigo. Vocês podem ficar aqui em Moabe. Eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha família, eu vou voltar para Belém. Uma nora vai e a outra nora, a irmã Ruth, diz: não. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, a tua terra é minha terra, onde você dormir eu vou dormir. Em um gesto de generosidade, porque ela não estava mais obrigada a isso. Em um gesto de generosidade, Ruth diz: não, minha sogra, eu vou continuar com a senhora, eu vou ficar com a senhora. É para Belém que nós vamos? Então vamos para Belém. Irmãos, Ruth, uma moabita, uma estrangeira, que não era da tribo de Israel, só está na genealogia de Jesus. Uma moabita. Moabe fazia guerra com Israel, eram inimigos de Israel. Vários momentos você vai ver na Bíblia Israel e Moabe, e os moabitas em guerra. Uma moabita entra na genealogia de Jesus. Fazia parte da família de Jesus. Por quê? Geração após geração. Ruth, ela era bisavó de Davi. Geração após geração, o seu nome é lembrado. E ela entra na genealogia de Jesus. Do fruto dela, lá atrás, veio o nosso Salvador Jesus. Por quê? Por um gesto de generosidade. Geração após geração, veio se alimentando do gesto de generosidade de Ruth, lá de trás. Lá de trás. Generosidade é uma árvore frutífera, que você, seus filhos e netos, vão comer do fruto. Nós, enquanto igreja, precisamos acessar isso. Precisamos viver essa questão de generosidade. Amém? Vamos voltar lá para 1 Reis. O versículo 12. Versículo 11. Versículo 10, ele pede água para ela. No versículo 11 ele diz assim: quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando os 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa mulher, ela faz claro que involuntariamente, porque ninguém faz um plano desse, ela faz um plano de morte. Ela faz um plano de morte. O plano dela era olhar o que tinha em casa, um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou cozinhar isso, eu e meu filho vamos comer, e depois vamos morrer. Ela estabelece passo a passo. Farinha e azeite, cozinhar, comer
morrer. Passo 1, passo 2. Ela fez um plano, e no final desse plano, ela e o seu filho iriam morrer. Iriam morrer. Porém, para concluir, para dar andamento ao seu plano, estava faltando graveto. Por quê? Graveto, lenha, para fazer o fogo, para cozinhar o negócio, para ela comer e para ela morrer. Então vai buscar o graveto, a lenha, para então dar andamento no seu plano, comer e esperar a morte. Ela então vai buscar a lenha. Mas se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, que Deus é especialista, é intervir nos nossos planos de morte. Deus gosta desse negócio. Para a glória ser para Ele, para o louvor ser para Ele. Porque às vezes nós já estamos tudo preparadinho. Olha, já não dá mais, vai falir mesmo. Já não dá mais, o divórcio é a melhor saída. Vamos ficar amiguinho por causa dos filhos. Já não dá mais. Mas daí Deus vem e... É nessa hora. A mulher estava lá, gente, buscando a lenha para voltar para casa, fazer a comida e morrer. Aí aparece um profeta e pede para ela água, aí desenrola todo o negócio. Ela fica 3 anos e meio com a provisão de Deus e a bênção chega. Deus vem e intervém diretamente no momento, aí no meio do negócio, onde ela estava concluindo o plano, né, próximo a isso, Deus vem e entra com uma intervenção divina. Uma intervenção divina. Queridos, nós precisamos crer num Deus que intervém. Nós precisamos crer num Deus que se manifesta numa intervenção divina, quando nós estamos já no último, não tem jeito, Ele vem e intervém. Ficou legal, Ele vem e intervém. Ele vem e manifesta o seu poder. Ele vem e manifesta o seu milagre, porque Ele é um Deus que interfere diretamente nos nossos planos de morte. Ele interfere nos nossos planos de morte. Quem sabe você diz assim, mas pregador, no meu caso é um pouquinho diferente. No caso da viúva, ela ia morrer, né? Ia morrer e tal. Aí Deus veio e interferiu. No meu caso, já morreu. Já veio a falência, já veio o divórcio, já veio o filho na droga. No meu caso, já aconteceu. Lucas capítulo 7 conta a história. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. Uma multidão vindo com Jesus. Na outra ponta vem um cortejo fúnebre. O filho de uma viúva. Nem o nome, coitada, tinha. Ela sabia que era de Naim. Viúva de Naim. Está vindo Jesus com uma multidão. Está vindo a viúva para enterrar teu filho. Uma outra multidão. No meio do caminho encontra com Jesus. O que acontece? Jesus ressuscita o rapaz. Jesus interviu antes de morrer. Jesus intervém depois de morto. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da mulher e ressuscitou o filho. Aí você diz assim, mas pregador, no meu caso é piorzinho um pouquinho. Já morreu e já faz um tempo. Lembra do irmão Lázaro? Já aconteceu o divórcio, já faz um tempo. Já aconteceu a falência, já faz um tempo. Já faz um tempo. Eu estou dizendo esses 3 fatos para te dizer uma coisa. Ele pode intervir. Ele pode manifestar uma provisão em qualquer que seja o estágio que esteja o seu problema. Ele pode se manifestar em qualquer que esteja o estágio, o nível, a dificuldade, Ele pode intervir. Ainda não aconteceu. Já aconteceu, mas faz muito tempo. Ele pode intervir. Nós cremos num Deus que pode manifestar o teu poder, que pode manifestar a tua provisão, independentemente do nível, do grau da nossa dificuldade. Nós cremos num Deus que pode se manifestar, independentemente se está prestes a morrer, se já morreu, ou se já morreu há muito tempo. Nós cremos num Deus. E você precisa manifestar a tua fé. Não importa o nível que esteja. Não importa como esteja. Precisa haver uma resposta de fé nossa. Precisa haver uma resposta de fé sua. Eu creio que vai acontecer. Eu vou empenhar minha fé nisso. Ah, mas já morreu, nós já estamos indo enterrar o rapaz. Não importa, porque no caminho pode aparecer Jesus e falar assim, ei, levanta aí, rapazinho. Não importa, já morreu, já enterrou, já fez 4 dias. Lázaro, sai para fora. Não importa, você precisa manifestar a sua fé.
Você precisa manifestar a sua fé. Versículo 13. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente, versículo 15, ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias, 3 anos. Irmãos, essa mulher, ela atinge uma fé, um nível de fé, que nós precisamos atingir. Primeiramente, a fé dessa mulher, ela está acima da sua cultura. Essa mulher manifesta uma fé sobrenatural. Por quê? Primeiramente, a fé dela está acima da sua cultura. Como eu disse, ela era uma fenícia. A Fenícia era um estado politeísta, mas o seu Deus, o principal deles era Baal, certo? Ela, a vida toda, adorou a Baal. A vida toda, ela sacrificou a Baal. A vida toda, ela adorou, serviu a Baal. Essa era a cultura dela. Essa era a cultura que veio dos seus pais, dos seus avós. Essa era a cultura dela. A vida toda ela teve uma cultura. A vida toda ela teve um conceito religioso. A vida toda ela teve um conceito já estabelecido. Agora me chega um homem, fala comigo para eu dar o pão para ele, para eu dar água para ele, que nada vai faltar. Como assim? Numa conversa de 5, 10 minutos, chega um homem e fala totalmente ao contrário do que eu aprendi a vida inteira. A fé dela está acima da sua cultura, está acima do que ela acreditou a vida inteira. Ela acende a sua fé a um nível acima do que ela tinha acreditado a vida inteira. Às vezes nós limitamos a ação de Deus por aquilo que nós acreditamos. Um exemplo bem básico: Deus cura, cura. Dor de cabeça é uma beleza. É orar, é batata. Dor de cabeça sai, que é uma beleza. Mas e câncer? Ih, rapaz, aí eu já... Porque meu vizinho morreu de câncer, minha sogra, então, eu não sei. Aí a gente quer espiritualizar o negócio, sabe? Nesse tempo aqui agora, Deus quer agir de uma outra forma. Nesse tempo agora, Deus quer se manifestar. Ou seja, você criou um conceito. Você criou inconscientemente uma cultura. Deus cura, cura. Dor de cabeça. Deus cura, cura. Unha encravada. Deus cura, cura. Caspa no joelho. Mas e o negócio? Então aí eu já não sei, porque nós criamos alguma cultura, nós criamos conceitos, e nós colocamos na nossa mente, e isso começa a ser uma regra para nós, e isso às vezes nos bloqueia de manifestar a nossa fé em áreas que o Senhor quer se manifestar. Cada um de nós temos os nossos bloqueios, não deveríamos ter, mas às vezes nós alimentamos uma cultura, nós alimentamos um conceito, e aquilo vai martelando, e Deus está querendo entrar nesse nível, e nós estamos... Deus intervém com milagre sobrenatural, Deus faz... Então, olha rapaz, não sei. Você sabe que às vezes nós criamos esses mecanismos, e isso nos bloqueia para manifestar a nossa fé. Essa mulher leva a sua fé a um nível maior que a sua cultura, a um nível maior do que ela acreditou a vida inteira. Ela pega toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, e coloca de lado, fala assim: eu vou crer, vou manifestar a minha fé. O que o Espírito Santo te impulsiona essa noite é fazer uma análise. O que pode estar bloqueando a tua fé? Qual conceito que você reluta para manifestar a tua fé? O que às vezes está te bloqueando em de verdade manifestar a sua fé? O que de verdade pode estar aí sendo um bloqueio? Uma cultura, um conceito já estabelecido, com um preconceito que está aí, limitando
a sua fé. Eu era bem complicado nessa questão de participar de encontros, né? Eu e minha casa já fomos bem feridos nessa questão, já fomos curados, já está uma benção. E quando nós viemos para cá, para o MCI, imersão. E o que é imersão? Ah, é um encontro, é um negócio assim, você vai... glória a Deus. Você vai na imersão, Felipe? Um dia eu vou, pode deixar que um dia eu estou lá. Né, Bob? Foi nós dois. Depois de 10 anos de MCI, nós estamos para imersão. Um dia eu vou nesse negócio aí. Porque era um bloqueio em mim. Eu já estava tão ferido nessa questão, mas enfim. Estou eu lá na imersão, né? Falei, Senhor, já estou aqui mesmo, né? Então vamos receber de Deus, né? Na hora da administração da cura lá, estamos lá, tal. Irmãos, qual que é a história para você entender? Minha mãe e o meu pai descobriram que o meu pai estava com câncer quando minha mãe estava gestante de mim, lá pelos 5º, 6º mês de gestação, certo? Minha mãe com 22 anos, 2 filhos, grávida do 3º, descobre que o marido está com câncer, já em fase terminal, já era toda aquela insegurança da minha mãe, o medo de viver a vida sozinha com 3 filhos, tudo aquilo, lá na hora da administração, o Senhor me trouxe e eu absorvi tudo aquilo. Só que eu não tinha a menor ideia disso. Por quê? Irmãos, toda a minha vida, alguma coisa pitou aqui, não é meu horário não, né? Eu acho que é, vamos correr. Toda a minha vida, eu tive dificuldade em me relacionar com Deus no nível de paternidade. Sempre, sempre, sempre. Ah, Deus é seu pai, aleluia, Abba pai, mas eu tinha dificuldade em me relacionar com Ele nesse nível de paternidade. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, mas algo em mim bloqueava no sentido de paternidade. Só que eu nunca tinha, gente, eu já preguei sobre isso, já falei isso, mas nunca tinha resolvido essa questão. E eu achava que estava tudo certo, vai eu lá para a imersão, nessa questão. Aí na hora da cura lá, você vem, olha, na sua mãe, lembra? Não lembro, Senhor, mas o Senhor está falando, vamos lá, o Senhor me trouxe toda a memória de tudo que aconteceu, tal. Qual era o meu medo inconscientemente? Assim como a minha mãe, o medo, o receio, de procurar o meu pai, depois de 3, 4 meses, e ele não está para ser o provedor, eu absorvi isso. E realmente foi o que aconteceu com minha mãe. Descobriram 5 meses depois, meu pai morreu. Eu nasci em outubro, 6 de outubro, tá? Vocês anotam aí depois, tá? 6 de outubro, para dar presente, essas coisas. 6 de outubro. Meu pai faleceu dia 22 de janeiro. Então, foi tudo muito rápido. Esse medo da minha mãe de procurar o meu pai meses depois, e ele não está para ser o provedor, era o que eu tinha em relação de Deus. Esse era o meu bloqueio. Deus, legal, inconscientemente o Senhor falou comigo, o seu medo é esse, de iniciar um relacionamento de paternidade comigo, e depois de 3, 4 meses, você vir lá no cantinho onde a gente está conversando, me procurar e eu não estar, e o seu pai não está. Aí eu, é isso mesmo, mas eu vou estar lá, irmãos, aí fui curado, cá estou, com meu pai, te amo, mas era um bloqueio em mim, era algo cultural, era algum conceito que eu tinha, que me bloqueava em manifestar a minha fé em Deus, na relação de paternidade. E às vezes nós nos bloqueamos em relação a isso, tem algo que está, eu peço ao Espírito Santo que manifeste em você hoje o que está te bloqueando de manifestar a sua fé, amém? A fé dessa mulher sobe a um nível maior que o seu medo. Por quê? A cultura que ela estava inserida, os fenícios, como eu disse, eles tinham Baal como o seu Deus prioritário, o maior. Em tempos de crise, em tempos de seca, o que eles faziam? Pegavam um filho, o primogênito, e sacrificava a Baal, porque eles criam que Baal era o Deus da chuva, da agricultura, da fertilidade. Então pegava esse rapazinho e sacrificava para aplacar a ira de Baal, para Baal ficar calminho e mandar a chuva de novo. Essa mulher corria um risco de os sacerdotes de Baal baterem na casa dela, porque agora ela estava abrigando na sua casa um profeta israelense
de outro povo, um estrangeiro, bater na porta da casa dela e falar assim, olha, daqui, pegar o filho dela e sacrificar a Baal, para ele aplacar a sua ira, como uma desertora, como alguém que estava abandonando a sua fé, a Baal. Eu imagino que enquanto ela estava ali conversando com o profeta, ela pensa, mas meu filho, eles podem pegar, pode matar, não, mas espera aí, mas eu decido crer, eu decido confiar, eu decido acreditar. Nós precisamos levar a nossa fé acima do medo. Acima do medo do que pode acontecer, acima do receio, do que pode, eleve a tua fé a esse nível, acima. Você precisa crer, você precisa ter fé que Ele pode. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. O seu Deus, Ele é poderoso. Não limite a tua fé ao seu medo, não limite a tua fé àquilo que você acha que vai acontecer se você manifestar. Não, creia, independentemente dos seus medos, manifeste a sua fé. Creia. A fé dessa mulher foi maior do que os seus sentimentos. Ela eleva a sua fé acima dos seus sentimentos. Irmãos, o que o profeta fala para ela? Olha, ela diz assim, eu tenho lá um pouquinho, eu vou cozinhar para comer eu e o meu filho, certo? Os dois iam comer e iam morrer. O que o profeta fala? Pois bem, pega o que você tem, faz para mim, depois você volta lá e faz para você e para o teu filho. Não é isso? Irmãos, as irmãs vão saber mais dessa parte. Vai no seu profundo sentimento materno. Você tem uma comida, só para o teu filho, você e para o teu filho. Bate no teu portão um barbudo, que você nunca viu na vida. Falando para você pegar o que você ia dar para o teu filho e dar para ele. Você ia pensar 2, 3, 4 vezes. Não ia, vocês estão com essa fé tão alta assim? É o normal, é o sentimento materno, é o sentimento é humano. Você iria, qualquer um. Mas espera aí, esse cara que eu nunca vi na vida, como assim? Eu só tenho para mim e para meu filho. Se eu te der, pode ser que não tenha para ele. O leite da mamadeira, então se eu der para você, o mamazinho dele dormir não vai ter. O sentimento materno diz isso, diz? Não, faz para o seu filho. Garante o que está aqui. O de fora, depois a gente vê o que ele faz. Não é assim que nós faríamos? Gente, olha a insanidade dessa mulher. Olha o nível de fé que essa mulher chegou. Ela pega o que ela ia dar para o filho e fala, está aqui, profeta, é teu. O pregador está dizendo que eu tenho que tirar do meu filho. Entenda o conceito. Entenda o nível de fé acima dos nossos sentimentos que nós precisamos. Entenda o conceito que está implícito aqui. Eu preciso levar a minha fé acima dos meus sentimentos. Eu preciso levar a minha fé acima dos meus sentimentos humanos. Eu preciso levar a minha fé a isso, acima da minha cultura, acima dos meus medos, acima dos meus sentimentos. Porque às vezes nós somos presos aos sentimentos terrenos e não conseguimos manifestar a nossa fé. Nós somos presos aos sentimentos daqui e ficamos agarrados aqui. Eu não consigo manifestar a minha fé porque eu estou preso aos sentimentos aqui. E quando o Senhor está dizendo, olha, vem, manifeste a tua fé, eu estou prestes a enviar uma provisão, estou prestes a enviar um milagre, eu só preciso que você se desapegue dos sentimentos humanos. Eu só preciso que você desapegue dos sentimentos humanos que você ainda insiste em segurar. Versículo 14. Versículo 14 diz assim, o finalzinho, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmão, todo milagre de provisão tem data de validade. Todo. Por quê? O Senhor não nos projetou para viver de milagre de provisão. O Senhor nos projetou para produzir. Produzir, alimentar da nossa produção, certo? Aí, a partir disso, abençoar o pobre, a viúva, o necessitado, a partir da nossa produção. A intenção de Deus não é a gente viver de provisão a vida toda, não. Tem uma data. No caso dessa mulher foram 3 anos. Durante 3 anos, essa mulher comeu a farinha da panela e o azeite da botija. Não acabou. Aí a mulher lá
fazer o café da manhã. Farinha e azeite. Almoço, azeite e farinha. Gente, olha a diversidade. Essa mulher deve ter criado, se ela for esperta, a gente não sabe, né? Ela fez um livro de receita, não é possível. Com 2 ingredientes, farinha e azeite. Tanta coisa para você fazer. 3 anos. Eles viveram se alimentando lá, daquele pouquinho que ela disse lá atrás, que ela disse que ia comer aquilo, iria morrer. Esse pouquinho que ela tinha, durou por 3 anos. Dia após dia, ela vai na panela, está lá a farinha. Dia após dia, ela vai lá, o azeite está lá. E aquilo não para, não seca. Aquilo não seca. Mas um dia secou. Porque o dia que secou, veio a produção. Israel passa 40 anos no deserto, se alimentando da provisão. Maná todo dia. A Bíblia diz que quando eles entram na terra, cessa o maná. Por quê? Agora, plantar e colher. Mas se diz assim, mais pregador, mas eles iam plantar, até plantar, colher, o que eles fizeram? Quando eles saem do deserto, entram na terra, já tinha uma colheita preparada para eles. Irmãos, Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Provisão, o tempo de comer, sabe aquele tempo de escassez, aquele tempo de tudo bem contadinho? Tem um prazo de validade. Tem um tempo que isso vai se findar, que isso vai acabar. Amém? Versículo 17, e eu acabo aqui. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Passados esses acontecimentos, o filho da mulher, da viúva, ficou doente e morreu. Irmãos, ela começa essa história. Ela começa uma das suas primeiras palavras com o profeta. Ela diz: nós vamos comer e vamos morrer. Ou seja, a morte estava rondando aquela família. A morte que há tempos atrás veio e levou o sacerdote da casa. A morte que há tempos atrás veio e levou o pai, o marido, o sacerdote. Agora a morte veio para levar os dois, a mãe e o filho. Porque ela disse que eles iriam comer e iriam morrer. Aquela mulher, ela lança uma semente de fé. Ela lança uma semente e a morte é aplacada, e a morte para. Pela atitude que ela teve de fé, de crer. Pela semente de fé que ela lançou, a morte parou. Passado-se um tempo, a morte volta. O filho adoece e a morte leva o garoto. Ela então chama o profeta, que vivia num quartinho externo à casa. Profeta, aqui morreu o rapaz. O profeta pega o rapazinho, leva para o seu quarto e ele faz uma oração. Ele pôs a mão sobre o menino e ele ora, clama ao Senhor pela vida do garoto. Eu tenho uma outra versão da oração dele. Eu imagino Elias orando de uma outra forma, diferente do que está aqui, um pouquinho. Eu imagino Elias tendo uma conversa com a morte. Morte, negócio é o seguinte: esse rapaz aqui está ali morto, esticado ali. Você não vai poder levar ele. Por quê? Você lembra que você veio há tempos atrás para levar? A mãe dele lançou uma oferta de fé. A mãe dele empenhou a fé dela e... Então, na vida desse garoto existe uma oferta de fé. Na vida desse garoto existe uma semente de fé. Você não vai poder. Como é que é? Não pode. Ah, então está aqui de volta. A semente de fé, a fé daquela mulher, aplacou, parou o poder da morte. A fé que aquela mulher empenhou há tempos atrás, ela colheu lá na frente. A semente de fé que ela lançou lá atrás, ela colheu lá na frente com a vida do filho. O tema dessa palavra é a fé que para a morte.
Eu quero te impulsionar nessa tarde a manifestar a sua fé de uma forma a parar todo espírito de morte que esteja vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, a empenhar a tua fé. Aquela mulher, ela... Fica em pé, por gentileza, nós já estamos acabando. Aquela mulher lá atrás, ela deu ao profeta um bolo, que ela iria dar para o filho. Não foi isso? Ela ia dar o bolo para o filho, ela vai dar para o profeta. Tempos mais tarde, ela recebe das mesmas mãos, da mesma mão que ela deu o bolo, dessa mesma mão, ela recebe a vida do filho. Por quê? Ela semeou uma semente de fé. E essa fé aplacou o poder da morte. Eu quero nessa tarde te impulsionar a manifestar a tua fé, te impulsionar a declarar em nome de Jesus, que toda morte que está vindo sobre a tua casa, finanças, empresa, ela é aplacada, ela é parada hoje pela semente de fé que você está plantando, que você está lançando. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e comece a orar. Trazer à tua memória as áreas que a morte tem tentado voltar. Porque a morte veio, levou o pai. A morte voltou, tentou levar a esposa com o filho. E ela voltou pela terceira vez, mas ela teve que devolver a vida do filho. Sabe o que é isso? Às vezes nós estamos entrando num ciclo. Houve divórcio nos meus bisavós, nos meus avós, nos meus pais, e comigo vai ter também. Houve falência no meu avô, no meu pai, e comigo vai vir também. Não. O Senhor te impulsiona a manifestar a tua fé hoje, para aplacar todo espírito de morte, que tempos a tempos tem vindo sobre a tua casa, tem vindo sobre as tuas finanças, tem vindo sobre a tua família. Você precisa, nessa tarde, manifestar a tua fé. Lançar uma semente de fé. Não, eu vou crer. Eu vou crer. Eu decido acreditar. Eu decido crer. Eu decido acreditar. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo, silencia o medo. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Declare isso. Declare a tua fé, declare que você acredita, declare que você crê. Mesmo que está perto de morrer, você crê. Mesmo que já morreu, você crê. Mesmo que já morreu há muito tempo, você continua crendo. Você continua acreditando que o Deus do impossível pode se manifestar. O Deus do impossível pode intervir. O Deus do impossível pode manifestar uma intervenção sobrenatural. Vem transformar meu coração. Vem transformar